Uma pandemia mudou o modo de relacionamento, paralisou setores da sociedade e transformou também a própria experiência crente, o conceito de participação e de inspiração a partir de uma espiritualidade ou de uma pertença religiosa. Temas que queremos hoje analisar com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde também. Obrigado, Dom Manuel, por estar connosco neste contexto, sem dúvida nenhuma, muito único para todos e em todos os setores. O Papa Francisco, quando foi desafiado numa entrevista recente a olhar as causas de tudo isto, citou um provérbio quando se diz que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. É de facto aqui um desencontro entre o homem e a natureza que está em causa. É também. Sabendo nós que nós somos natureza personalizada, digamos, em cada um de nós, em cada ser humano, mas somos natureza. Às vezes esquecemos disso. Às vezes pomos de fora da natureza, assim mentalmente, embora realmente nunca estejamos, porque somos tudo isso. Cada um de nós é aquilo que consome, aquilo que respira, enfim. Tudo isto é a natureza, que depois é personalizada em cada um. E quando nós esquecemos esta ligação fundamental, as coisas não andam bem e podem ser perigosas, podem ser mesmo muito perigosas. Não só nesta pandemia, mas como se tem visto ao longo da história da humanidade. Há fenómenos e até catástrofes que não são, enfim, da nossa responsabilidade humana, mas outros são. E tudo aquilo que é a crise ecológica, para que o Papa nos tenha alertado tanto, manifesta, é sinal de que há muita coisa de errado na nossa relação com a restante natureza. Não é com a natureza fora de nós, mas com a restante natureza, embora em nós a natureza tenha esta qualidade de consciência e de responsabilidade que não tem em outros seres e, por isso, mais nos responsabiliza a nós. Falar em castigo de Deus é falar num discurso que já tem 2000 anos? É falar um discurso muito velho, muito mais que 2000 anos, enfim, desde que os nossos antepassados começaram a fazer desenhos nas grutas pré-históricas ou riscos nas pedras, muitas vezes já exprimiam isso, um certo receio do que é que, enfim, a divindade pudesse ou fazer ou não fazer, e portanto era importante estar bem com ela, com essa dita divindade, fosse ela qual fosse. Portanto, isto é um sentimento natural, espontâneo, faça qualquer coisa que nos limita e que nos atemoriza, procurar um apoio e tentar que não haja nenhuma reprimenda forte da parte dessa entidade mais ou menos suposta ao imaginário ou real. Portanto, isto é um sentimento, digamos, espontâneo. Não é? Mas evocar um castigo divino, nesta circunstância, nós é que nos castigamos a nós próprios, mas essa é a relação bíblica de uma ponta à outra. Quer dizer, toda a Bíblia nos diz que Deus criou e cria um mundo bom, mas que enfim, tudo aquilo que nos implica nem sempre corre da mesma maneira. E por isso pode transtornar não só a nossa relação com Deus, mas com a criação no seu conjunto. Agora, nós somos cristãos e, portanto, olhamos para Deus como Jesus nos ensina a olhar. Enfim, com tudo mais que Ele também herdou e que vinha de antes, mas que nele se completa, como também diz, não é? E quando nós olhamos para Deus com os olhos de Jesus, olhamos para Deus como um Pai, que mesmo na cruz do mundo não deixa de nos acolher e até de nos ressuscitar. Portanto, calma aí nessas más visões de Deus que Jesus Cristo supera absolutamente. Nós olhamos para o mundo e olhamos para Deus e olhamos para a realidade com os olhos de Jesus Cristo. Por isso, com olhos filiais e fraternais, ou filiais em relação a Deus e fraternais em relação aos outros. E que participação tem Deus na procura de soluções, na resolução do problema? Mais uma vez, vendo as coisas na ótica cristã, a participação que Deus tem é aquela que em Jesus Cristo se manifesta e que nós ainda nesta Páscoa celebramos. Ou seja, não é um Deus que está por fora a ver não sei o quê, para premiar ou para castigar. Não. É um Deus que em Jesus Cristo assume aquilo que nós somos, portanto, a nossa natureza humana, e a reconstrói por dentro, não é? Portanto, mantemos fiéis àquilo que o próprio Deus nos indica e estimula, como Jesus Cristo sempre em relação ao Pai, vamos até ao fim, em honestidade absoluta, em verdade perfeita, em solidariedade completa, e isto é uma atitude vencedora. Isso implica aceitar a cruz,
Aceitar a morte. Aceitar a vida, de que a cruz e a morte fazem parte, não é? Agora, aceitá-las como Jesus as assumiu, fazendo de tudo isso mais vida. Falemos do que estamos a construir para a frente com esta pandemia. Os relacionamentos digitais colocam-nos, de facto, diante de um novo paradigma até de nos relacionarmos, não só pelo isolamento social, mas pelas possibilidades que vão criando. Aplicando tudo isto ao setor da pastoral, que consequências tem? Como eu tenho compartilhado quase diariamente, isto vem à baila com os meus colegas sacerdotes e outros agentes pastorais, nós estamos a treinar uma pastoral, digamos, monástico-internética. E não é só por acaso ou por graça que eu faço esta conjugação. Isto é, o que é o monástico? É uma atitude que existe desde sempre no cristianismo, aliás, não só no cristianismo, que é toda esta atitude que nos retém a nós próprios, no mais fundo de nós próprios, para procurar encontrar aí uma outra profundidade e também um outro lastro para viver, não é? É isso que a palavra monástico significa, em sentido de isolamento do exterior para aprofundamento do interior. E estas circunstâncias de confinamento a que estamos todos obrigados e que devemos ser cumpridores bem dos outros, e que contraria muito aquilo que naturalmente na vida pastoral nos impulsiona para encontros, para reuniões, passamos a vida nisso, não só em celebrações, mas em reuniões de toda a ordem. Este confinamento desenvolve essa tal atitude monástica, não é? Isto é, de aprofundamento das motivações, também de fervoramento, da oração, da relação com Deus, por nós, pelos outros, por tudo, não é? Portanto, essa atitude. Monástico ou digital, então? Agora, digital, utilizando a internet e tudo aquilo que os médias hoje nos permitem, não é? Para estar com as pessoas também dessa maneira. Olha, portanto, dando aos média esse sentido de conjugação, de contacto, de proximidade, que já tem sido tantas vezes referido nas mensagens sucessivas para os dias mundiais da comunicação social que tem vindo dos sucessivos papas, pondo tudo isso agora em ação. E estão-se aí a desenvolver realidades que eu julgo que ficarão. Ou seja, mesmo quando nós voltarmos, pudermos voltar assim que seja possível e seja aconselhado e seja permitido, não é? Voltar à nossa pastoral normal, às nossas reuniões, aos nossos encontros, às nossas celebrações, não deixaremos de utilizar muito disto que agora está a vir ao de cima. Essas experiências não têm surgido de alguma forma segmentadas? Experiências de comunicação, nomeadamente, não é? Bem, surgem segmentadas como tudo surge. Como tudo surge. Pelo que tem de positivo. Exatamente. Porque as pessoas onde estão, os párocos nas suas paróquias, não podem estar diretamente com os seus paroquianos, mas têm preocupação por eles, as coisas têm que continuar a andar, a palavra de Deus tem que continuar a ser anunciada, os ritos sacramentais continuar a ser celebrados, embora não possam ser com o povo, mas podem ser pela internet ou por outros meios. O acompanhamento das pessoas e tudo o que é socio-caritativo, quer sejam instituições ligadas à Igreja, quer sejam instituições em que os católicos também estão presentes, que são estas públicas e privadas, nos sistemas de saúde e tudo mais. Então, eles têm esta vontade e necessidade, até por vocação, os padres, de acompanhar tudo isto. É o relacionamento, sem dúvida nenhuma, do seu âmbito comunitário. Mas se pensarmos na voz interlocutora que a Igreja Católica tem de ser com a sociedade, e depois de afirmar durante, de facto, muitos anos, décadas, se calhar, a centralidade e a importância da comunicação, não se exigiria aqui também uma resposta mais institucional, diria, mais nacional, a respeito deste embora âmbito. a realidade da Igreja não seja nacional, como nós sabemos. Mas vamos percebendo que para nos ligarmos com a sociedade, muitas vezes muitas vezes não funcionam. A Igreja católica, como nós a entendemos, não digo que seja sempre assim, portanto há realidades nacionais na Igreja. Sim. Algumas das nossas irmãs no mundo protestante formaram igrejas nacionais, os anglicanos é a Igreja de Inglaterra, isso quer dizer anglicano, não é? Na sua origem. Mas a realidade católica, e é isso que está a vir ao de cima, mais uma vez, existe ao nível universal à volta do Sr. Pedro, e o Papa tem estado constantemente presente, não é? Nos média, até pela força e a convicção com que ele se manifesta, mesmo celebrando sozinho, mas celebra
por uma multidão, não é? E depois a nível diocesano, em cada igreja local. E eu reparo que todos os meus colegas têm estado presentes nessas redes, quer nas suas dioceses, quer quando são entrevistados pelos média nacionais e até outros. E eu próprio, enfim, já tenho celebrado publicamente várias vezes, já tenho dado entrevistas, tudo isso. Mas eu não gostaria era de confinar, porque não é assim que eu a vejo, a presença católica àquilo que é a presença do Santo Padre ou é a presença de cada bispo na sua diocese. Eu creio que é muito importante ressaltar o que é a presença constante dos católicos nos vários domínios da sociedade. Quer pessoalmente, porque eles estão aí em todo lado, não há nenhuma frente em que eles não estejam, não é? Desde a saúde, à administração, em todo lado, não é? E os nossos contactos diários mostram isso mesmo, quer da parte depois daqueles ministros ordenados que em cada comunidade cristã os estimulam, os impulsionam, os acompanham e levam as coisas por diante. Portanto, é neste conjunto que nós temos que avaliar a presença da Igreja, porque se não avaliarmos assim, ficamos assim, sem saber para onde olhar. Sim, sim. A relevância da comunicação nessa avaliação também poderia emergir. Mas poderíamos ir como um fator de diálogo com a sociedade, não é? Sim, porque sim. quando queremos saber de facto o que é que está a acontecer, está muito a acontecer, mas é difícil descobri-lo imediatamente. Porque a maior parte do diálogo faz com quem lá está, obviamente. Claro, tantas mensagens, tantos contactos, telefonemas que nós temos com católicos que estão, repito, nesses vários setores sociais, não é? Com certeza. Mas eles que lá estão é que efetivamente dialogam, quer dizer, quem dialoga no mundo da saúde com os outros profissionais de saúde são os católicos que estão no sistema de saúde, seja nacional, seja outros. Nesse aspecto a Igreja está a acontecer, nas escolas, mesmo etc. que não possa passar. E o que se passa então no mundo das comunicação. famílias é uma coisa interessantíssima, porque elas redescobrem-se e não têm outra possibilidade se não se redescobrir, até fisicamente, com o confinamento que têm, não é? Mas as notícias que me chegam constantemente, ou que nós partilhamos em conversa telefónica ou por outros meios, do que acontece nas famílias que aí mesmo se redescobrem como igreja doméstica, uma coisa que foi muito acentuada nos sínodos sobre a família, que a igreja doméstica é a família de cada um. O que está aí a acontecer, isso está a dar uma densidade à vivência familiar católica, que é outro dos elementos que certamente permanecerão. E que temos Em todo caso, e vendo até, por exemplo, pelo palco mediático que está constituído, nós temos experiências ótimas, creio eu, dessa participação. Sei lá, aqui em Lisboa há paróquias que o mostram. Estou a lembrar-me, por exemplo, da paróquia de Benfica, estou a lembrar-me da paróquia do Porto de Ariosa ou Senhora da Hora, enfim, tantas paróquias de facto. E há uma diocese também que recordo, e permitam-me evocá-la, que é Setúbal, onde de facto emerge na comunicação social a participação de grupos, de famílias, etc. Mas são casos muito positivos. Genericamente, a pandemia veio colocar no centro a figura do bispo ou do sacerdote. O centro estará aí? Eu sei que o centro é policêntrico, é policêntrico, porque com certeza que há estas posições centrais e até chave na Igreja para articular, para organizar, para que nada disto se disperse, para que tudo isto se conjugue, que seja também espiritualmente alimentado, e repito, os exemplos são mais que muitos, e posso garantir que a maior parte dos meus colegas, bispos, sacerdotes, diáconos, por aí fora, estão com uma contenção enorme daquilo que eles gostariam de fazer, na linha do que sempre têm feito, estar com as pessoas, estar assim diretamente, só não podem fazer pelas circunstâncias, mas esse é um mérito muito grande e até um bom exemplo, na generalidade dos casos, de contenção. Agora, como eu digo, o centro da Igreja é policêntrico, é porque ele está tão aí, como está em cada cristão, como está em cada cristã, onde o Evangelho se pratica. A Igreja é realmente policêntrica e é bom ter isto presente. Como é que nos vamos reencontrar depois desta experiência, por exemplo, a nível sacramental? Eucaristia, confissão... Eu creio que tudo isso voltará... Teremos formas de pertença diferentes? Eu creio que tudo isso voltará, entre aspas, à normalidade, não é? Alguém já fala da nova normalidade, porque há algumas medidas de proteção que terão de permanecer, não é? Mas tudo isso voltará porquê? Porque tudo isso é essencialmente relacional e evangélico.
Ou seja, nós, os cristãos, acreditamos na encarnação. Quer dizer, Deus encarna numa pessoa concreta, que é a pessoa de Jesus. Acreditamos que essa pessoa, hoje ressuscitada, está presente no meio de nós, com muitos sinais da sua presença e também, e sobretudo, nos sinais sacramentais. Mas os sinais sacramentais são com coisas que se veem e com pessoas que ali estão. Em todo caso, a forma de pertença que está a acontecer, digital, não é? Não pode permanecer. Vai complementar, eu julgo que muitas dessas coisas vão complementar, até porque há muita população que não pode sair de casa. Nós temos uma população idosa muito forte, muito grande, e com dificuldades de deslocação e, portanto, habitualmente já não participa. Mas nessas ocasiões falava-se em assistir à missa na televisão, agora fala-se em participar. Participar, o que é bom, não é? O que é bom. E isso vai continuar, por certo. Certamente, são meios que estão hoje ao nosso dispor e que nós vamos utilizar. Como, enfim, já tivemos desenvolvimentos nesse sentido, com as visitas habituais dos ministros extraordinários da comunhão às casas das pessoas, etc. Portanto, tudo isso verá o seu futuro, porque desenvolve aquilo que é a vida da Igreja, que é uma profunda convivência, não é? Nos seus diversos níveis e possibilidades. Portanto, tudo isso voltará, e devo dizer que vai voltar com muita força, porque há bocadinho eu falava da contenção que nós próprios ministros temos de ter para não ultrapassarmos estas medidas de confinamento que nos são impostas pelas circunstâncias. Mas da própria generalidade dos leigos há uma enorme vontade, quando é que nós podemos, que vai ser, enfim, um regresso em massa, assim possa ser. Não sabemos é quando, não é? Entre esta necessidade de fechar portas, de privar, enfim, os fiéis de participarem, fazer celebrações à porta fechada, chamemos assim, causou algum debate, alguma discordância também, nomeadamente de bispos, de teólogos. Acha que este debate, que consequências tem também na própria Igreja, no pontificado do Papa Francisco? Eu julgo que tudo isto tem um resultado muito positivo no aprofundamento daquelas dimensões que há bocadinho dizia, não é? Monástico-mediática. Por um lado, aprofundou o porquê da Igreja no seu sentido mais íntimo e, por outro lado, encontrou novas maneiras de manter esta convivência que a Igreja também é e necessariamente continuará a ser. Mas aquilo que se admite agora como exceção não pode ser admitido como possibilidade no futuro? Como complemento. Uma coisa pede a outra. E nós temos essa experiência mesmo, quando nós, em termos de relações de amizade ou de família alargada ou de parentesco, mantemos correspondência, quer a tradicional, quer a atual, não é? Pelas nossas constantes caixas de mensagens cheias e esvaziadas. Isso não elimina a vontade, pelo menos, pelo contrário. Acresce a vontade de nós nos encontrarmos mesmo, porque a relação é assim. Quando é verdadeira, quer mais, quer ver. E, portanto, uma coisa, se é verdadeira, não escolhi a outra, antes pelo contrário. A boa intencionalidade da pessoa bastará, por exemplo, para uma reconciliação com Deus, para uma participação na comunhão. Mas vamos lá ver nestas circunstâncias. Nós temos que ver do lado de Deus, não ver as coisas apenas do lado de nós. Com certeza que Deus vê os corações e sabe o que há no coração de cada um, e no coração há muito mais do que aquilo que se pode manifestar. Todos nós sabemos isso em qualquer tipo de relacionamento. Agora, a relação que Deus tem connosco, e nós acreditamos que é inteira na figura de Jesus Cristo, foi uma relação assim como os evangelhos guardaram. Jesus não perdoava em geral. Jesus tem encontros de reconciliação. Com este, com aquela, em tantos episódios evangélicos, são encontros de reconciliação. E, portanto, nós não podemos refluir para a subjetividade de cada um, até porque depois aí não teria contraste, não teria sugestão, não teria proposta. Estas coisas que Deus quer manter connosco, como manteve em Jesus Cristo, em termos de relação verdadeira. Uhum. Mas isso, sendo possível, nas atuais circunstâncias... Quando não é possível, não é possível. Uhum. Os cristãos Mas antigos é possível sempre a reconciliação, não é? Os cristãos antigos, enfim, quando para se aderir ao cristianismo era preciso quase uma ruptura com os usos e costumes envolventes, não é? Faziam aquelas longas preparações, aqueles catecumenatos sérios e prolongados e por aí fora. Muitos deles morriam antes de serem batizados, porque havia uma perseguição, havia, enfim, qualquer imprevisto. Falava-se o batismo de desejo, não é? Como agora se fala da comunhão espiritual, quando não pode ser com a recepção da hóstia consagrada, mas não deixa de ser menos verdadeiro.
Falemos das consequências sociais que esta pandemia também já está a gerar, já está, infelizmente, a levar ao desemprego, a levar à diminuição de rendimentos familiares. Como perspectiva a sociedade nesse âmbito? Em primeiro lugar, enfim, tudo aquilo que deve ser feito, pode e deve ser feito, porque quem gera o bem comum, quer a nível do nosso país, quer a nível da Europa, da União Europeia onde nós estamos, tem mesmo de ser feito. Tem mesmo de ser feito, porque aqui não há escapatória nem alternativa. Ou fazemos aqui um apoio forte a estas economias que estão tão abaladas e com um decrescimento abrupto, como estão os indicadores, ou então não há Europa que chegue nem que sobre. Não é? Isto em primeiro lugar. Depois, mais uma vez, na responsabilidade e na cidadania. E tem-me sido bom verificar, e também por contactos agora mediáticos, não podem ser presenciais, com o mundo empresarial e concretamente com os empresários católicos. Eu também acompanho dentro da ACES, da Associação Cristã de Empresários e Gestores, um grupo com quem me reúno habitualmente em diversos setores da vida empresarial, aí e noutros, não é? A preocupação constante em manter os postos de trabalho, recorrendo ao layoff ou mesmo com outras alternativas que se consigam manter, enfim, toda aquela base humana que garantia a empresa e que há de garantir no futuro, passando esta crise. Portanto, iniciativas deste género, quer por parte das entidades públicas nacionais e europeias, quer por parte destas entidades privadas ou de outros setores, também do setor social, que estão aí, são fundamentais. E tem sido belo e importante verificar que essa preocupação existe, porque efetivamente isto é um problema grande, a subsistência das famílias, e como tem sido dito e tem sido escrito, não é? Esta pandemia é uma pandemia sanitária, portanto atinge a saúde das pessoas e é preciso ser resolvida basicamente nesse campo, mas também é mental e também é económica, porque confinar as pessoas que não têm propriamente vocação monástica, para utilizar outra vez este termo, a estes mosteiros familiares, ou às vezes mesmo sem família, ou enfim, nos lares, nas residências, e tanto tempo, isto obriga a uma adaptação mental de grande agilidade. Não é? Falando especificamente no caso do Patriarcado de Lisboa, há indicações para que os postos de trabalho não sejam extintos em organizações que dependem da Igreja Católica. Toda a preocupação nesse sentido. Na parte institucional católica, toda a preocupação nesse sentido. Agora, isso também se liga depois com a subsistência dessas mesmas organizações, porque não é só para alguns, é para todos, mas tem que ver com o quê? Esta semana, caso não estivéssemos de facto confinados e não fosse uma pandemia, seria a semana para a realização da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal. Passou para junho, não é? Passou para junho. Para já está marcada para junho, porque esta Assembleia é importante, como são todas as outras Assembleias, mas esta tem a particularidade de ser eletiva, ou seja, todos os órgãos da Conferência Episcopal terminariam, não os órgãos, mas os seus titulares, os mandatos, agora. Mas não temos possibilidade de os reunir e, portanto, marcámos para junho e para já está assim, até porque também é necessário que nestes órgãos da Conferência, que é uma entidade que apoia a vida das dioceses, estas eleições sejam feitas para que se garanta o trabalho no futuro. Que avaliação faz dos seus mandatos como Presidente da CEP? Eu até tive... Conferência Episcopal. Nunca ninguém teve um mandato tão longo, porque eu tive que terminar o anterior e depois cumpri dois. E agora tem mais uns meses, cumpri dois inteiros. Pelo menos até junho. E a minha avaliação é muito positiva, antes de mais por aquilo que a Conferência Episcopal deve ser, ou seja, uma possibilidade dos vários bispos diocesanos de um determinado país, como é o nosso caso, se encontrarem, aprofundarem temáticas que importam a todos, dos diversos campos da pastoral, também da sua relação com a sociedade, e isso faz mais uma vez com o encontro. O Papa Francisco falou também já numa possível maior autonomia das próprias conferências episcopais, dando-lhes também possibilidade não só de consulta, de apoio, como referiu, mas de governo em cada país.
Será necessário caminhar para aí para que, de facto, em cada país exista uma instância de diálogo, uma instância que possa pensar no todo? E já se vai fazendo, porque é sempre importante manter esta ligação do que se faz entre as dioceses de um país e aquilo que se faz entre as dioceses de todo o mundo, à volta do centro romano, não é? E por isso assim... Pelo meio não é necessário criar umas instâncias intermédias, como são as conferências episcopais? Eu gosto mais de haver com uma instância conjunta do que uma instância intermédia, porque lá está, nós temos a referência evangélica da tradição da Igreja e creio que essa referência evangélica, o que acontecia entre Pedro e os demais apóstolos, é suficiente para a vida da Igreja. E não obstacula a que, quer a nível da Igreja Universal, quer a nível da Igreja particular, o Evangelho progrida e as coisas se vão resolvendo nesta cooperação que nós vamos cimentando, que é, como se diz também, efetiva e afetiva. E se não for afetiva, também não é efetiva. Sr. Manuel, agradeço-lhe ter partilhado connosco as preocupações no contexto em que vivemos, da pandemia e dos desafios que coloca também à Igreja Católica, a sua relação com cada pessoa. O gosto foi meu, gosto sempre de voltar à Eclésia. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. E foi um gosto também fazer chegar a cada um de vós, num ambiente familiar que, por certo, existe, estas preocupações e as perspectivas para os tempos que aí vêm. Desejo-lhe um ótimo domingo. Até amanhã, se Deus quiser.